Tudo sobre epinefrina ou adrenalina em menos de 10 minutos. Esse vídeo tem que ir muito bom, né? É algo que você vai utilizar bastante. Eu vou falar de tudo que você precisa saber de epinefrina em menos de 10 minutos. Então aquele like, aquele comentário, aquela compartilhada que você vai dar com vários grupos que você tem, vai ajudar bastante a gente a entregar um conteúdo que vai salvar, inclusive, muitas vidas. Bora lá? Ó, não está inscrito, já sabe, né? Deixa a sua inscrição aí, porque isso faz a diferença aqui pra gente, ok? Epinefrina ou adrenalina, tanto faz, né? O nome comercial é muito conhecido como epinefrina, a gente acaba falando adrenalina, enfim. Então a mesma coisa, antes que alguém fale que possa ser diferente. Epinefrina é muito comum na parada cardiorrespiratória, mas ela também tem outras aplicações. Então, vamos por etapa. Epinefrina, ela pode ser feita na parada cardiorrespiratória, no paciente com bradicardia, bloqueio atroventricular, seja de primeiro, segundo ou terceiro grau, conhecido como BAVT, pode ser feita no paciente com algum tipo de reação alérgica. Basicamente é isso para situações emergenciais, tá? Então vamos por etapa. Um paciente que teve uma parada cardiorrespiratória, ele precisa receber 1 mg de epinefrina justamente para que esse medicamento vai lá no sistema de condução e ajude a manter ali o ritmo, ou seja, o coração ele tem receptores do tipo beta 1, que ao receber a epinefrina vão liberar sódio para ajudar na despolarização, ou seja, o nó sinusal, se algo ajuda ele a ser despolarizado, a gente despolariza o coração todo. Então, na parada cardiorrespiratória para pacientes adultos, epinefrina vai ser feita de forma pura e não diluída. Já na pediatria, a gente vai fazer diluída, ok? O paciente que tem uma bradicardia ou um bloqueio atroventricular de algum tipo, a gente pode utilizar a epinefrina como uma dos medicamentos propostos para aumentar a frequência cardíaca. Então vamos lá. Geralmente os protocolos aplicam, né, uma certa quantidade de epinefrina para um certo volume de solução glicosada 100% em bomba de infusão. Lembrando, se é uma droga que a gente quer que ela tenha uma potência maior, mais efeito, é interessante pensar no equipo fotoprotetor. Então, o equipo que protege o medicamento que está passando ali no equipo da perda de estabilidade pela luz, tá? Bomba de infusão contínua para a gente controlar a infusão deste medicamento. Então, é uma situação que a gente vai utilizar bastante, tá? Quando a gente realmente precisar fazer um aumento de frequência cardíaca, ou quando a gente se preocupar com um paciente com bloqueio atroventricular, aí então a gente acaba tendo esta opção para fazer o aumento da frequência cardíaca aí nos pacientes com BRAD. Agora, a gente tem as situações emergenciais. Por exemplo, um paciente teve reação alérgica. E aí, você deve estar perguntando, professor, mas tem Fenergan, que é a prometazina, a gente tem hidrocortisona, a gente tem várias coisas. Por que eu faria a adrenalina ou quando eu faria a adrenalina? Então, boa pergunta, uma boa situação. Então, o primeiro passo que a gente precisa levar aqui em consideração é o seguinte. Hidrocortisona é um corticoide. O corticoide, ele é muito bom. Ele vai suprimir toda a questão de secreção. Então, a histamina dependente de prostaglandina não vai ser liberada, então a reação que desencadeou de histamina vai parar de acontecer quando você faz ali um solo cortético, conhecido como hidrocortisona. Ao fazer a prometazina, que é o Fenergan, a gente está fazendo aí um antagonista que vai bloquear a questão de histamina, a gente vai reduzir essa questão, digamos que, da reação alérgica que o paciente tem, beleza? Só que se esse paciente já estiver apresentando uma broncoconstrição, nada disso vai ajudar muito.
Então, a hidrocortisona, embora ela seja muito boa, não vai ajudar legal na broncoconstrição. O Phenergan não vai ajudar na broncoconstrição. Então, se você já percebe que o seu paciente ele tem uma broncoconstrição devido à reação alérgica, deixa eu dar um exemplo. O cara foi inventar não, né? O cara foi tirar mel, pegar mel de abelha e estava com os equipamentos, mas a abelha acabou entrando por uma fresta que tinha na roupa e essa pessoa levou várias ferroadas e aí começou a sentir muito mal, levou esse cara para o hospital. Chegou lá, esse paciente está apresentando um edema de glote. O que é o edema de glote? A glote edemaciando, ela obstrui o canal. Se ela obstrui o canal, ele não vai conseguir respirar. Uma medida cirúrgica e, digamos que bem arriscada, seria fazer um corte aqui, né, para aliviar e a pessoa respirar por aqui. Talvez até alguém já falou na questão de uma caneta, né? Vai nessa, viu? Tenta furar, não tenta não, mas se você tentar furar alguém aqui, por aqui, ó, pelos anéis cartilaginosos, você vai ver o poder e a força que tem um anel cartilaginoso, tá? Eles são bem fortes. Não brinque com eles não, tá? Então, furar não seria algo tão fácil assim e a gente perderia tempo e esse paciente poderia ir a óbito. Então, a adrenalina, ela intramuscular seria interessante, por quê? Porque ao fazer ela, a ação dela vai fazer o quê? Uma broncodilatação. Então, qual que é a ação da adrenalina no receptor beta-2 que está lá no sistema respiratório? Broncodilatação. E como você está fazendo uma epinefrina intramuscular, então ela vai ser absorvida para passar para a corrente sanguínea, só que vai chegar a uma quantidade de forma moderada, de uma forma constante, que vai ser suficiente para fazer broncodilatação. Éder, eu posso fazer na veia? Éder, eu só faço no músculo. Ela chega na corrente sanguínea e faz uma broncodilatação. Se o paciente tiver praticamente com a glote toda fechada, eu não poderia fazer por via venosa? Negativo. Porque por via venosa você vai ter mais ação beta-1, porque você vai colocar uma grande quantidade, você vai potencializar uma taquicardia e não necessariamente uma boa broncodilatação. Quando você coloca dosagens baixas de forma contínua, ali você acaba promovendo uma broncodilatação. Então, neste caso, a recomendação da epinefrina seria para fazer intramuscular. Se o paciente não tem um edema de glote, mas não está tão legal, se é um paciente que talvez asmático, o cara já usa salbutamol, uma ideia, hein? Uma ideia é nebulização com epinefrina. Então temos várias indicações e possibilidades para fazer epinefrina no paciente em uma situação emergencial. Curtiu? Gostou? Coloca aqui nos comentários mais possibilidades que nós temos para epinefrina.